na aula de hoje a gente vai inicialmente mostrar um resultado que vai ser útil para provar um outro resultado. Então isso se chama lema. Lema é algum resultado importante para provar um teorema, ele precede o teorema. Então aqui nesse caso eu quero calcular o produto vetorial de AZ por AR, tá? Em coordenadas esféricas no final das contas. Tá? Bom, então o que eu tenho? Eu tenho que o meu vetor AR está aqui, né? O meu vetor Aθ em coordenadas esféricas está aqui, tá? Ele está nessa direção. E aí o que acontece? Eu tenho o seguinte, que AZ, tá? AZ, esse aqui é o ângulo θ, tá? AZ, ele vai ser essencialmente cosseno de θ AR, tá? Então, cosseno de θ AR, por causa desse ângulo aqui, né? Esse que forma um ângulo quadrado aqui, um triângulo retângulo aqui, cosseno de θ, menos seno de θ, tá? Porque ele está na direção oposta de Aθ, menos seno de θ Aθ, tá? Então, isso aqui é um vetor AZ expresso em termos de AR e Aθ no plano ZY. Bom, se eu calculo então AZ por AR, o que vai acontecer? Eu tenho que multiplicar isso aqui por AR, tá? Então, esse primeiro termo desaparece, porque eu tenho AR contra AR que dá zero. Sobra esse segundo termo aqui. Esse segundo termo é o quê? É θ vezes R, tá? Portanto, menos a φ. Tá? Então, menos com menos aqui dá mais. Isso dá seno de θ a φ. Com isso eu consigo demonstrar esse lema, que vai ser importante para a sequência. Bom, então agora a gente vai calcular o dipolo magnético. Nós vamos primeiro calcular o vetor potencial A. Para isso a gente vai ter que resolver esse problema aqui. Então, inicialmente eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar lembrando uma coisa que a gente fez na aula que a gente calculou o dipolo elétrico, que é basicamente igual naquele caso. Essa quantidade aqui vai ser R ao quadrado menos 2R vezes R' mais R' ao quadrado, isso elevado na 1/2. Eu vou fatorar 1 sobre R aqui. E eu posso escrever isso da seguinte maneira. 1 menos 2R R' R ao quadrado mais R' ao quadrado na 1/2. Esse termo aqui, como eu pude fazer no caso de polo elétrico, eu posso aproximar por zero. E aí o meu A, no final das contas, ele pode ser escrito como algo que é o seguinte: μ0 I sobre 4π. Essa integral aqui é uma integral sobre um caminho fechado. De dl. E agora o que acontece? Né? Eu posso seguir nessa mesma toada. E isso pode ser escrito usando expansão em Taylor como sendo 1 sobre R. 1. Aqui tem um meio, né? Por causa desse um meio aqui, vai cortar com C2. O menos vai virar mais. R ponto R' sobre R ao quadrado. Porque eu estou desprezando termos de mais alta ordem R'. Em R' sobre R ao quadrado. Vou tomar ao quadrado aqui.
Então, estou desprezando desses termos, eu posso escrever desse jeito. Então, isso aqui vai ficar alguma coisa do tipo 1 mais R ponto R' sobre R ao quadrado. Bom, o que vai acontecer? Essa primeira integral, ela vale zero, porque a integral de dl é um torno do circuito fechado. Tá? Então, meu dl em total vai ser nulo, e eu fico então com essa integral aqui. Faltou um R aqui. Posso escrever isso também assim. Beleza. Agora, o que acontece? Eu tenho que escrever R. R, eu vou trabalhar com R que vai estar ao longo do plano XZ. Eu posso escolher qualquer um porque o problema tem simetria em torno de giro do eixo Z. Então, vou calcular um ponto qualquer, eu vou escolher esse. Então, nesse caso, R vai valer seno de θ. Tá lembrando que o ângulo θ é esse aqui, né? Seno de θ AX mais cosseno de θ AY. E R' vai ser o quê? Vai ser igual... Opa, faltou um R aqui. R' vai ser igual a cosseno de φ' AX mais A seno de φ' AY. E eu ainda tenho o último pedaço aqui, que é o dl. dl vai ser igual a até a φ, desculpa, que é igual a menos a seno de φ' AX mais a cosseno de φ' AY. Beleza. Então agora eu tenho um R que vai cortar com esse R ao quadrado aqui. Eu tenho então que μ0 I vai ser igual a 4π R ao quadrado. A integral agora vai ser de 0 a 2π de φ'. R vezes R', ó, esses dois termos desaparecem, que um está na direção a Y e esse aqui está na direção a Z, né? Então, esse aqui desaparece, então esse aqui vai ficar A seno de θ cosseno de φ', que multiplica dl. Tá? Então, isso vai ser menos A
seno de φ' na x mais a cosseno de φ' a y. Isso tudo integrado em d'. Bom, eu tenho um a e um a aqui, então fica com a ao quadrado. Aí eu fico com uma integral em cosseno de φ', seno de φ' aqui, ó, integrado em d'. Essa integral é zero, tá? Essa integral é zero. E eu tenho essa integral aqui. Essa integral é uma integral de 0 a 2π de cosseno de φ' de φ', cosseno ao quadrado, na direção a y. Bom, isso vai dar μ0i. Essa integral é π. Tá? Eu não vou cortar esse π ainda. 4πr ao quadrado, eu tenho um a ao quadrado aqui. Essa integral vai me dar π. Tá certo? Integral de cosseno ao quadrado de φ na direção a y. Tá? Ou seja, vai ser nesse ponto aqui, ó. Ela vai estar apontando para lá. Então, nesse ponto aqui, ela vale isso. Só que eu tenho que lembrar, isso é um pouco constrangedor dizer, que essa inclinação, ela, obviamente, vai depender do ponto onde eu pegar. Se eu pegar um outro ponto aqui, eu ia estar apontando na direção perpendicular, em todos os casos. Essa direção aqui, nesse ponto, a y é equivalente a φ. Se eu pegar um outro ponto aqui, por simetria vai dar exatamente a mesma coisa. Então, isso aqui tudo ainda vai ser multiplicado por a φ. Então, esse aqui vai ser o meu a. Bom, deixa eu apagar isso. Porque agora, o que que acontece? Ah, faltou alguma coisa aqui, que é esse seno de θ aqui. Faltou um seno de θ aqui. Faltou um seno de θ aqui. Faltou um seno de θ a φ. Bom, deixa eu apagar, limpar um pouco o quadro aqui e fazer o final que me falta aqui.
com isso eu consegui escrever que A é igual a μ0 π ao quadrado seno de θ φ. E agora eu vou lembrar que M, o momento magnético, é dado pelo quê? Por I π A ao quadrado na direção AZ. Tá certo? E aí, usando o resultado que eu acabei de mostrar no caso anterior, né, eu posso mostrar que M vetorial A R. Bom, o que eu tenho? Eu tenho que M vetorial a R vai ser, então, I π A ao quadrado vezes seno de θ, que é basicamente o que está aqui em cima, I π A ao quadrado seno de θ. E então eu consigo escrever que A é igual a μ0 sobre 4π M vetorial a R dividido por R ao quadrado. Então, resumindo o que a gente acabou de demonstrar, né? Eu posso calcular o campo potencial vetor A para um dipolo magnético, né? Que essencialmente vai ser, nesse caso, vai ser representado por um circuito circular de raio A, né? A gente acabou de mostrar então que A é dado por essa expressão. A gente pode mostrar que o campo B, nesse caso, né? Ele vai ser dado por essa expressão que não é muito fácil de dizer, né? Lembrando que B, nesse caso, é dado pelo rotacional de A. Então, eu vou deixar como exercício para vocês mostrarem isso, tá? E a gente consegue representar, então, várias formas, digamos assim, diferentes desse mesmo efeito, campo magnético, tanto para um dipolo puro, como esse que está aqui, né? Aqui eu tenho uma representação com dois polos, tá? É meio estranho isso, mas é como se tivesse duas cargas magnéticas pontuais aqui, uma norte e sul, que é muito estranho, né? Esse desenho aqui, mas eu tirei isso da Wikipedia, eu vou manter. O loop, que é esse que a gente acabou de calcular, né? Um circuito em forma de loop, e o solenoide, tá? Então vocês veem que tem duas realizações bastante próximas, né? Do que seria um dipolo magnético, né? Para distâncias longas, né? O solenoide é utilizado em muitos contextos, né? Inclusive na física médica, né? A ressonância magnética ela é feita dentro do solenoide, então vocês veem que o campo é basicamente constante dentro do solenoide, né? Aponta na direção Z. Quando eu tenho circuito, a situação é um pouco diferente, né? Mas em longa distância eu tenho uma ótima descrição dada em termos de polo.